Hoje você vai aprender. Hoje eu mostro e comprovo para você que Balneário Camboriú é um local que está condenado. Você irá tirar sua própria conclusão baseado nesse vídeo. Balneário Camboriú é um local de beleza extrema, um povo frio, mas muito bem educado, não tem roubo, não tem pichação na rua, não tem sujeira, parece até a Europa brasileira. Porém, a localização, dessa cidade é uma localização que futuramente, a partir desse momento agora, 2019 para frente, é um local que vai ficar instável devido às mudanças climáticas. Muitas pessoas vão interpretar isso como um aquecimento Parará-Pururu global. Eu não posso falar a palavra toda devido à censura aqui, mas não tem nada a ver com isso. Não se trata do planeta esquentar. E já foi até comprovado que muitas vezes o planeta esfria. E no Polo Ártico existe um ciclo onde ocorre o derretimento das calotas polares e depois no inverno elas começam a congelar novamente. É um ciclo, é algo que foi criado de forma perfeita. O problema não é isso, o problema é os extremos que estão acontecendo. Os extremos climáticos, tá? As mudanças Parará-Pururu climáticas extremas. E já estão comentando isso para tudo quanto é canto. Você vai entender que a região ali de Santa Catarina, principalmente Balneário Camboriú, é uma região com forte tendência a ter furacões, tufões, devido a essas mudanças aí, tá? Climáticas. Porque basta uma corrente quente passando para cá, uma corrente fria passando para cá, para que potencialize isso e praticamente cria aí tornados, furacões, tufões, chuvas torrenciais, alagamentos, como ocorreu aí há pouco tempo agora. Então eu vou explicar numa perspectiva, tá, climática, porque eu acredito, é uma opinião, que o local não vai durar muitos anos. Eu acredito que daqui a 20, 30 anos será abandonado. Vou explicar para você poder entender. Você vai entender o meu ponto de vista aqui, tá bom? Bom, primeira coisa que eu acho que é importante você entender. Vamos comparar um pouco a região cultural de Balneário Camboriú com Belo Horizonte. Já estive em Balneário Camboriú várias vezes. Um local maravilhoso, bonito, de um povo que para quem é mineiro é muito frio, mas assim, sabe, o pessoal em Balneário Camboriú, é como se isso aqui fosse um celular, tá? Eles andam assim na rua com o telefone para cima. Eles andam despreocupados com a segurança pública. O cara anda com o telefone, eles não estão nem aí. Roupa de marca. Por quê? Porque não tem tanto bandido nesse local. Bandido com certeza deve ter, nenhum local é perfeito, mas não tem tanto bandido. Agora eu desafio qualquer pessoa a dar a volta no quarteirão ali da Oiapoque, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, segurando o telefone. Pode ser um J1 Mini. Pega o seu telefone e dê uma volta, esticando a mão para cima assim, no quarteirão, ou na Tupinambás, por exemplo. Cara, se você conseguir fazer isso, você é um herói. Porque a taxa de roubo de smartphones, de furto em BH, é por segundo. Então é muito provável que dando a volta ali no Oiapoque você já perca seu celular. Então o mineiro, ele na verdade, ele desenvolveu uma técnica muito importante chamada ciclopia. Ele tem dois olhos para frente e um para trás. Qualquer pessoa que começou a andar rápido para trás, ele já fica assim, ó. O mineiro não anda reto. Ele anda mais ou menos assim, ó. Ele tem que estar olhando para trás e toda hora. Pois é, porque Minas Gerais é um local muito caótico, baseado em segurança. Então a vagabundagem tomou conta de BH, tá? Realmente tem locais maravilhosos em BH. O mineiro é um povo muito acolhedor. Por exemplo, você vai para a roça, os caras tomam café com você, te acolhem. Não é como em outros locais, mas a criminalidade está altíssima. Então, quando você olha para Balneário Camboriú, é um local que não tem sujeira, não tem pichação, é muito bem elaborado, a cidade é muito bem fundamentada. Você fala, pô, isso aqui tem tudo para dar certo. Realmente, o sul do Brasil me parece outro local. Porém, são sempre as cidades, essas boas cidades estão sempre em locais horríveis. É sempre assim. É sempre os piores locais possíveis. Por exemplo, você olha para Dubai ali, os caras estão no deserto. Um local maravilhoso, com grande infraestrutura, está no deserto. Se acabar o petróleo, aquilo ali vira pó.
Tá entendendo? Ninguém vai querer... Ah, mas os caras estão investindo em turismo. E você acha mesmo que os caras vão caçar turismo em Dubai? Se os caras podem ter praia, podem ter um monte de coisa. Dubai, cara, eles gastam o dinheiro deles ali porque eles não têm onde gastar. São fortuna de trilhões e trilhões de dólares. Os caras não têm mais onde investir. Mas o que é importante você entender é que acabando aquele investimento em Dubai, a coisa vai retrucar um pouco para trás. E Balneário Camboriú é o quê? É um local maravilhoso, com grande polo ali de trabalho, um local realmente muito bom mesmo. Porém, o local que se é encontrado, ele é um devaneio. Por que é um devaneio? Que volta e meia ocorre algum tipo de enchente, inundação. Agora eu vou explicar do lado científico para você poder entender. Toda cidade litorânea, eu não sei se você aprendeu isso na escola, toda cidade litorânea, ela está no nível do mar. Por exemplo, você pega a Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, são serras que estão a 1000 e tantos metros acima do nível do mar. Então o nível do mar está aqui, as serras estão aqui. Isso, evidentemente, né, ajuda a barrar um pouco os ventos, tufões, algumas inundações. Porém, as cidades litorâneas no Brasil, elas estão no nível do mar. Então todas elas, a gente fala de Santa Catarina, a gente fala do Nordeste, a gente fala de qualquer canto, tá? Tudo no nível do mar. E o fato de estar no nível do mar, o que você acha que tem para baixo da terra? Por exemplo, deixa eu só te explicar uma coisa. Nessas cidades litorâneas, se você for fazer algum tipo de poço artesiano, você vai fazer um mini poço. Ali com 10, 15 metros já joga água para cima. Porque é um local com grande densidade de água debaixo da terra. Agora, por exemplo, se você vai, vamos dizer assim, você vai para Serra da Mantiqueira, por exemplo, e você vai fazer uma perfuração de um poço, você vai ter que furar 200 metros para poder encontrar água, porque está muito para o alto. Mesmo que exista veia d'água, né, é algo muito surreal. Então você vai ter que, é mais fácil procurar nascente do que fazer um investimento desse. Então, praticamente, o que eu quero que você entenda aqui é que existe água debaixo da terra. Eu já trouxe a notícia explicando para vocês que os cientistas descobriram que existem 3 vezes mais água debaixo da terra do que nos oceanos. Já trouxe essa notícia para vocês aqui. E praticamente existem água debaixo da nossa terra. Por exemplo, onde você mora, por exemplo, se você for fazer um poço lá para baixo, você vai encontrar água. Então são camadas de terra, né, rocha, e tem água para baixo. E o que acaba acontecendo? É um local que já está com água do mar ali, já tem água debaixo e está no nível do mar, né? E sem grandes montanhas. Por exemplo, Balneário Camboriú não tem lá grandes montanhas, por exemplo, Minas Gerais, outros locais, né? É tipo São Paulo. Você olha assim uma vastidão plana. Tipo Texas. Você olha assim uma vastidão plana. E o fato de ser plano potencializa o vento. Porque não vai existir barreiras para o vento poder... Primeiro que vem do oceano. Então, vindo do oceano, não tem montanhas no oceano. Não existe montanhas no oceano, tá? Então, o vento vem potencializando ali para chegar na cidade. Então, é muito mais forte ali o primeiro impacto climático, tá? O primeiro impacto ali torrencial de chuva. E baseado nisso, que não tem tantas grandes montanhas, ali sofre mais. Aí você fala, beleza, e o que isso tem a ver? Como que isso vai proporcionar para que uma cidade seja condenada? Aí eu vou explicar para você. Por exemplo, nós temos aqui algumas notícias. Por exemplo, impactos das mudanças para Arapururu climáticas no setor da energia. Isso aqui é uma notícia, tá? Outra notícia, tá? Mudança para Arapururu climática segue implacável e eventos extremos se intensificam. O que está acontecendo não é que a Terra está esquentando ou a Terra está esfriando. O que está acontecendo é que está acontecendo extremos, eventos extremos, mudanças climáticas extremas. Então, quando é verão é muito quente e quando é inverno é muito frio. Então, assim, a coisa que deveria estar equilibrada está se esticando. E o fato de ocorrer grandes mudanças é o fato de ocorrer grandes problemas para nós. Problemas, por exemplo, de tufões. Basta uma corrente quente encostar numa corrente fria para começar a criar um furacão ali. Então, o que acontece? Você olha para as notícias, eventos extremos climáticos, tá? É o tempo todo, eventos extremos climáticos, é o tempo todo, eventos extremos climáticos, tá? E o que isso quer dizer, tá? Quer dizer que as calotas, por exemplo, polares, vão ser
derretidas e vai inundar a cidade? Não. Isso aí é um mito que contaram para você. Pega um copo lá, o seu copo Lagoinha, copo de requeijão, encha ele ali até na metade com água. Um pouquinho para cima da metade, peço perdão, tá? Enche ali até naquela barra. Aí você pega um durex e marca ali. Coloca um gelo. Espera o gelo derreter e marca de novo. Vê quanto que aumentou de água. Ou faça uma medição, por exemplo, se você tiver aí alguma medição em ml, para você ver o tanto que aumentou de água. Não é tanto. Tá? Não é tanto. Então o que acontece? Esse derretimento não vai elevar tanto o nível do mar. Não vai elevar tanto. E outra coisa, existem ciclos. Então o que acontece? No verão as calotas derretem e no inverno elas ficam congeladas, elas voltam a congelar. O problema é que no verão tá tão calor que vai derreter tanto que vai subir de uma vez e depois no inverno vai voltar e vai ficar nesses extremos. Então nós estamos enxergando agora, nesse meado aí do século XXI, nós estamos enxergando extremos de temperatura. A gente vê, por exemplo, caixas de água derretendo no Ceará, por exemplo. O cara coloca a caixa d'água lá em cima, tá derretendo. Você já pensar que uma caixa d'água tá derretendo? Por exemplo, no Texas, você olha, por exemplo, não só o Texas, tem também eu vou lembrar o nome da outra cidade ali também, nos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Texas, você vê os caras lá, quando chegam num verão extremo, os pneus dos carros estão derretendo. A borracha no carro está derretendo. É um calor tão extremo que muitas vezes você não pode andar com a janela aberta no Texas, porque se vier aquele ar quente, queima a sua cara. Sem brincadeira, quem mora lá sabe disso. Se abriu a janela ali, vem aquele ar quente, queima a sua cara. Então, assim, é um calor extremo. Nós estamos vivendo extremos. E aí você vai ver o quê? Um inverno extremo e um calor extremo. Com extremos nos climas, nessas mudanças climáticas, ocorre o quê? Mais meio caótico. É o que eu falo, basta uma corrente quente com uma corrente fria para criar um furacão, um tufão. E você vê todo ano as casas dos caras mandando para cima, lá no Texas. Não tem uma montanha para barrar. Então, assim, as mudanças Parará-Pururu climáticas, elas estão ocorrendo por causa de extremos. E aí você olha, por exemplo, a Balneário Camboriú, tem tudo para ser isso mesmo, como se fosse um Texas. Você não tem tantos empecilhos de montanhas, porque está na costa litorânea. Você tem cada vez mais a mudança climática em extremos. E você tem água debaixo da cidade, que proporciona uma enchente. Porque como é que uma água que está debaixo da cidade proporciona enchente? Vamos analisar, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que tem uma tubulação de água ali da Copasa, né? Então tem água debaixo da cidade, tem rios que abastecem aquilo ali. Mas a cidade não consegue drenar tanta água. Como tem água debaixo da cidade, que se você fizer um mini poço você já encontra água, como tem água debaixo da cidade, quando chove, ela não consegue sugar como se fosse uma esponja a grande quantidade de água, porque já tem água embaixo, então demora mais para sugar. A enchente ocorre porque a terra não dá conta de drenar aquela água. Não dá conta. E isso acontece muito por lá também, porque tem água demais. E aí é o que eu digo para você, vão cada vez mais extremos. Os moradores desses locais estão vendo coisas que eles não viram há 20, 30 anos. E só vai piorar. Não estou dizendo para você que é o fim, acabou. Não é isso. Mas cada vez mais vai ter uma desestimulação. O cara que é investidor, por exemplo, eu quero investir aqui. Quando ele bateu no jornal e vai procurar os últimos 5 anos, nos últimos 5 anos foram 3 enchentes. O cara vai olhar e falar assim, não é tão bom assim investir. Tanto é que já existem outros locais no Brasil que já estão falando que é o novo Balneário Camboriú. Só que é o quê? É o que eu sempre digo, eles sempre constroem os locais nos piores locais possíveis. Tá entendendo? Então o que acontece? Essas mudanças climáticas, elas vão impactar de maneira muito catastrófica. Muito catastrófica. E isso, cada vez mais vivendo extremos, vai desestimular as pessoas de morarem ali. Primeira coisa, vai desestimular investidores. Os caras vão olhar para aquilo ali, toda hora furacão, não sei o quê, não vai querer investir tanto. Ponto número 1. Sem tanto investimento, não tem tanta infraestrutura, não tem tanta mão de obra. Então não vai ter tanto emprego, porque é o investimento que traz o emprego. Aí simplesmente vai abandonando. E vai abandonando. Você lembra, por exemplo, eu não lembro o nome da cidade do Amazonas, não me lembro, não me falha a memória para não falar bobagem aqui, mas praticamente é isso. A febre da cola, né?
eles estavam tirando cola lá das árvores e estavam desenvolvendo. Depois que começaram a fazer cola sintética, a cidade parou. É mais ou menos isso. Depois que os caras começarem a ver que não é tão bom investir ali, vai ter um recuo financeiro e cada vez mais catástrofe, vai desestimular as pessoas de morarem ali. É o meu ponto de vista. Eu posso estar errado? Posso estar errado. É a minha opinião. É a minha opinião aqui que eu digo pra vocês. Eu sou um ser humano falho, eu posso estar errado. Pode ser que a coisa melhore daqui pra frente. Ou pode ser que piore muito mais. É uma opinião, uma sugestão. Então você acaba vendo isso. Por exemplo, eu, por exemplo, vejo muita gente querendo ir embora da praia. Uma coisa que, assim, quem é mineiro quer ir morar na praia, né? Por exemplo, Guarapari, por exemplo, né? O pessoal quer morar na praia, quer ir pro Rio de Janeiro. Agora não, agora você vê a galera que quer morar no sítio, né? Porque a coisa bateu na bunda, né? Todo mundo que estava visando há 4, 5 anos que o melhor está afastado da humanidade, que a humanidade que é o declínio do planeta, aí todo mundo começou a entender que tem que ficar longe uns dos outros. Aí o preço dos imóveis da zona rural aumentou, né? Eu já fiz quantos vídeos que eu não fiz aqui, você não sabe disso. Então praticamente é o que eu venho falando, né? A galera tá indo embora da praia, né? Por quê? Porque cada vez mais estão vivendo extremos. Cada vez mais extremos. E o curioso fato que eu queria falar aqui, a cultura do sul do Brasil não é a mesma cultura que o centro-norte do Brasil ali. Por exemplo, em Minas Gerais, você tem a cultura de construir casa de concreto. Você vai lá, faz uma sapata, concreto, ferragem. Você faz umas colunas, concreto, ferragem. Faz uma cinta, concreto, ferragem. Coloca ali tijolo, né? E depois bota uma laje por cima. Então essa é mais ou menos a ideia, né, de cultura mineira. Os caras fazem casas de laje, não sei o quê, uma casa bem resistente. O pessoal do sul não tem essa maneira de construir casa, é muita casa de madeira. Por exemplo, eu tenho uma casa de madeira. Mas eu moro em Minas, tenho uma casa de madeira, tenho uma casa de concreto, que eu deixo lá a ferramenta, tudo. Mas praticamente é o seguinte, como não tem tanto... Eu enfrento mudanças climáticas porque eu moro no topo da montanha. Mas assim, não é tanto como esses locais. Então o que acontece? A casa de madeira, ela tem que ter manutenção constante. E no sul do Brasil, a casa mais barata para ser construída é de madeira. E muitas vezes eles usam pinos, eucalipto tratado. E a casa sai mais barata. Então eles constroem a casa muito rápido. No Brasil, por exemplo, em Minas Gerais, o cara demora 3 anos para construir uma casa. Se olha para um cara que é trabalhador, que está todo dia... O cara é 3 anos, o tijolo do cara tá até verde de musgo. É 3 anos, o cara penando para construir. No sul, não. Os caras erguem casa lá em 90, 100, 120 dias. Por quê? Porque casa de madeira é muito mais fácil de você erguer. Só que tem mais manutenção e dura menos. E isso é a grande quantidade de casas que tem no sul. Então, assim, você vai ver climas extremos e casas não tão preparadas para uma situação como essa. Tá entendendo? Porque madeira com água não dá certo. Pode falar que tratou a madeira, pode falar que usou o melhor verniz do mundo. Eu tenho experiência com casa de madeira. Água e madeira não dá certo. Não importa como. Pode ser o que for. Você pode usar até madeira de lei. Aquelas que não podem usar hoje em dia, né? Pode usar. Cara, não dá certo. Madeira e água não dá certo. Então é isso que eu digo para vocês. É extremamente importante. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que você acha, por exemplo, vamos falar de ferrovias. Por que você acha que as ferrovias têm aquelas toras de madeira, mas antes das toras de madeira tem brita? Hein? Não, sério, pensa um pouco. Por que uma ferrovia, onde passa o trem ali, tudo, às vezes locomotiva, por que você acha que ali tem a ferrovia de ferro, embaixo uma tora de madeira, e por que você acha que tem brita embaixo da ferrovia? Para a madeira não ter contato com a terra, para não apodrecer rápido, porque apodrecer vai, mas para não apodrecer rápido. E outra, a brita tá ali porque a brita, com o tempo, o clima quando tá quente, basta qualquer sol batendo na brita para a brita esquentar e aquele calor tirar a umidade da madeira. Não só tirar a umidade da madeira, como também drenar a umidade. Então tem um propósito num trilho de trem ali, ter brita. Tá entendendo? Então como é que você acha que são as casas no sul de madeira? Então assim, vai chegar um certo momento que elas vão apodrecer mais rápido.
Eu acredito que vai ter uma desestimulação para a moradia de lá. É um local bonito? É. Uma cultura muito... parece realmente a Europa do Brasil. A viatura das polícias são viaturas, parece que é 0 quilômetro. Os policiais são bem treinados, né, para poder repassar a informação. Não é igual em Minas Gerais, que você tem que tomar cuidado porque você fala, senão você toma um peteleco, né? Mas o pessoal de lá é um pessoal mais fechado, né? Não é tão receptivo como Minas, mas isso eu entendo o porquê disso, eu entendo porque cada um no seu quadrado. E é um local muito bonito, não tem pichação, não tem sujeira, as coisas funcionam na cidade. Realmente, o cara que é de Minas vai para um lugar desse, ele se encanta. Se você é mineiro e você vai para Balneário Camboriú, Canela e Gramado, principalmente Gramado, você fica falando, meu irmão, o que é isso aqui? Isso aqui é Brasil? Mas é um local bonito, né? E as pessoas não são tão receptivas porque cada um do seu quadrado, é o que eu falo, tá? É mais ou menos numa cultura europeia, os europeus são assim também mais frios, tá? Só que é um local maravilhoso. Você fala, meu irmão, como é que pode ter um lugar tão bonito nesse no Brasil? Nem parece que é Brasil. Pois é, mas é o que eu digo para você, tá? Esses extremos, essas mudanças climáticas extremas que condenam um local. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Toda vez que você vai investir em alguma coisa, cara, primeira coisa, bate no Google, olha os últimos 5 anos as catástrofes que aconteceram. Eu, por exemplo, se eu tivesse milhares e milhões de reais para investir em um prédio, alguma coisa, se eu olhasse no Google e visse aí alguma catástrofe, eu não iria investir. Seja em São Paulo, seja onde for. A gente tem que pensar que o investimento ele tem que ser a longo prazo. Essas grandes construções são investimentos a longo prazo. Então tem que tomar muito cuidado. Mas é aquilo que eu falo para vocês, tá? É minha opinião, né? Eu sou passivo de erro. Provavelmente tem pessoas aí que vão conseguir explicar melhor isso aí. Mas essa é a minha opinião, tá? Um local maravilhoso, mas que o que tudo indica que se essas mudanças climáticas continuarem extremas e cada vez mais amplas e extremas, o verão mais quente, o inverno mais frio, cada vez mais de forma intensa, né, não me parece um local que vai durar muito. Minha opinião, tá bom? Vou ficando por aqui. Se quiser conhecer meu trabalho, tem um link na descrição. Peço para deixar o seu like. E aí, comente aqui embaixo o que você acha disso. Você acha que essa opinião minha é válida? Quais são os seus argumentos prós e contras? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários. Fique na paz.